Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, síndico, advogado ou morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o mundo do condomínio. Hoje falaremos sobre o zelador. Na minha opinião, figura essencial para a gestão de um condomínio. Então, o mercado condominial tem evoluído muito, temos muitos prédios que sequer têm porteiros, temos muitos condomínios trocando aquele zelador por um gerente predial, temos prédios que não têm mais a moradia do zelador. Logicamente, o mercado evolui e deve evoluir. O caminho natural de qualquer empresa e de qualquer situação é a evolução. E o condomínio também não fica fora disso. Um bom zelador num condomínio, ele vai ser sempre essencial, independente da existência de uma portaria física, de uma portaria remota, da funcionalidade desse condomínio. Logicamente que o perfil daquele zelador mudou muito. Então, normalmente nós tínhamos o zelador, ou ele crescia no prédio, ele era um faxineiro, depois ele virava um porteiro, depois ele virava um zelador, ou ele vinha junto com a obra. O condomínio era entregue pela incorporadora e aquele trabalhador, aquele chefe de obras acabava se tornando zelador. Logicamente que isso pode ocorrer, mas hoje no mercado esses profissionais estão cada vez mais habilitados, estão focando sim num crescimento profissional, assim como existe a tendência da profissionalização do síndico, o zelador tem exercido a função dele de forma realmente mais profissional. Se ele vai morar, se ele não vai morar, se ele vai ser considerado um gerente, são situações importantes e que cabe sim uma discussão. Vamos falar um pouco então das funções desse zelador. Então, eu vou fazer para vocês a leitura do que diz a convenção coletiva aqui em São Paulo sobre a função do zelador. É importante que nós saibamos qual é aquela função estabelecida em lei para aquele zelador, estabelecida na convenção coletiva da categoria. Então, o zelador deve ter o contato direto com a administração do edifício e agir como preposto do síndico e administradora credenciada pelo condomínio. Então, ele passa a ser o entreposto entre o síndico e a administradora. Lembrando que muitas vezes o síndico é profissional e às vezes tem funcionários ou tem uma atividade que já consegue suprir essa necessidade. Então, nesses casos, depende do perfil do condomínio, ele poderia até suprir a necessidade de um zelador. Mas estou falando para a grande massa de condomínios no país que ainda operam com a zeladoria. Mais uma das funções inerentes à zeladoria, que está na convenção coletiva, é transmitir as ordens emanadas dos seus superiores hierárquicos e fiscalizar o seu cumprimento. Compete ao síndico também fiscalizar áreas de uso comum dos condôminos ou inquilinos e verificar o funcionamento das instalações elétricas, hidráulicas, assim como aparelhos de uso comum, além de zelar pelo sossego e pela observância da disciplina no condomínio, de acordo com seu regimento interno e com as normas afixadas nas portarias e corredores. Então, é importante que o papel do zelador é gerenciar o comum. Muitas vezes, pela facilidade, nós trazemos esse zelador para dentro de casa, para trocar uma lâmpada, para mexer em algo que seria exclusivo do condomínio. Isso pode trazer um problema, porque não está nas funções do zelador realizar reparos dentro do apartamento do condômino. Inclusive, alguns reparos são realizados fora de horário, mas a Justiça do Trabalho já entendeu que, por existir uma hierarquia, muitas vezes o zelador não pode se recusar a realizar algum reparo com qualquer medo de represária ou não seguindo ordens emanadas do síndico, e ele consegue algumas vezes o direito de ter uma jornada estendida porque ele trabalhou no apartamento do condômino fora de horário. Logicamente que é muito cômodo quando o zelador pode resolver pequenas situações, mas isso é importante que fique claro numa assembleia quais são os limites. O zelador ele pode sim entrar no apartamento e verificar se o vazamento é inerente àquela unidade, se tem a necessidade de chamar o engenheiro para orientar o síndico, para passar a informação e para que a situação seja resolvida. Eventualmente, eu entendo que não existe nenhum prejuízo nesse zelador, eventualmente, desde que acordado numa assembleia, faça pequenos reparos ou uma troca de lâmpada para a senhora, apesar de não ser inerente à atividade
desse zelador. Então, é importante que se verifique como funciona naquela coletividade, naquele condomínio, tá? Mas esse zelador, ele deve cuidar da área comum, do bem comum, assim como o síndico. Mas como nós estamos exercendo atividade dentro de um prédio, algumas vezes existem necessidades peculiares e que devem ser atendidas. Agora me lembrei de um caso na justiça onde uma cadeirante ganhou na justiça o direito do porteiro ajudá-la a subir numa rampa dentro do condomínio. Então, o condomínio alegou e proibiu em assembleia que esse funcionário exercesse uma atividade fora da atividade dele, exercesse uma ajuda, e a Assembleia entendeu que essa senhora não deveria ser ajudada. A Justiça entendeu de forma diversa, isso foi parar no STJ, nas cortes superiores do país, que entendeu que isso era uma afronta ao princípio da dignidade humana. Então, o mínimo de dignidade humana tinha que existir naquela situação para ajudar uma pessoa que estava impossibilitada. Então, logicamente que nós vivemos devemos respeitar todas as regras e as normas inerentes à gestão daquele condomínio, mas precisamos analisar sempre a situação em loco e minimizar qualquer tipo de risco. Então, o zelador não deve trabalhar dentro de unidades privativas, salvo exceções e salvo situações previamente acordadas. Esse zelador também não deve exercer outras atividades, ou deve exercer se previamente ajustado. E daí é importante que esse zelador receba o acúmulo de função, se ele estiver exercendo as atividades, por exemplo, do faxineiro, se ele estiver exercendo as atividades da limpeza da piscina. Ter o zelador regularmente exercendo as atividades dentro do condomínio é essencial também para que o condomínio não adquira um passivo trabalhista, tá? É importante também o trato com esse zelador e uma padronização nesse atendimento. Então, os condôminos muitas vezes acabam extrapolando nas suas funções, extrapolando nas suas solicitações e faz com que o zelador tenha que atendê-los e isso muitas vezes viola o regimento interno ou viola aquela orientação do síndico. Então, é importante que o zelador saiba como gerir essa situação, ele tem que resolver conflitos, mas ele está atrelado às ordens do condomínio do síndico. Lembro de alguns casos na Justiça do Trabalho, onde um condômino tratou o zelador de forma inapropriada e esse zelador, inclusive, ingressou com uma ação trabalhista e teve ganho um assédio moral. Ele teve um desconforto muito grande na ordem dada por esse morador. Então, é importante também que a hierarquia do condomínio, como toda grande empresa, como toda empresa, tem uma hierarquia. Se todos derem ordem para o zelador, o condomínio não vai caminhar da forma que é necessária. Uma outra situação, todas as vezes que aquele síndico for viajar, é importante que o zelador não se ache o síndico reserva. O condomínio tem um subsíndico, tem um conselho e tem uma administradora. Se o zelador fizer as atividades inerentes à sindicância, isso pode trazer, sim, uma confusão e um problema para aquele condomínio. O zelador, ele tem tarefas diárias. É importante que o zelador saiba gerenciar as tarefas. Primeiro, ele precisa cuidar da equipe, dos funcionários daquele condomínio. Ele deve ter isso por escrito, ele deve saber qual é a função de cada funcionário e deve ordenar diariamente o trabalho. Deve verificar as questões de manutenção daquele condomínio. Ele tem que fazer o controle, por exemplo, da água diária, verificação se não existe um vazamento no gás, se a tubulação está ok, a caixa d'água. Ele tem que sim circular dentro do condomínio. Eu não estou dizendo que ele deva fazer a manutenção, mas ele tem que saber quando é necessário realizar a manutenção e sim, o zelador pode sim realizar pequenos reparos, lembrando que se ele realizar a manutenção, ele também vai ter que ser remunerado, vai ter que ter um adicional para isso, se for o caso. É importante a leitura da convenção coletiva, é importante a consulta constante à administradora do condomínio e o advogado que presta assessoria para o condomínio sempre que existir uma dúvida quanto ao que o zelador pode e o que não pode fazer. E vamos falar agora com um zelador em São Paulo e vamos ver o que ele tem a nos dizer da rotina dele. A principal função, né, do zelador, primeiro ele tem que conhecer a legislação, o regulamento interno,
as normas técnicas que estão relacionadas a um condomínio. Isso é fundamental que ele conheça. Depois, ele vai para o exercício prático da função, que é atender e orientar moradores nas mais diversas consultas, né? Ele vai elaborar, implantar e executar o plano de manutenção do condomínio, né? Ele também vai fazer um plano de prevenção de combate a incêndio, né? Fazer a manutenção desse plano também, né? Uma outra coisa que ele faz é implantar melhorias na área de elétrica, na área de hidráulica, na área de segurança. Também seleção, orientação e motivação de funcionários, que tem que ter um pleno conhecimento, né, dos fornecedores que atuam na área. E, por fim, né, ter um bom relacionamento, né, uma boa comunicação verbal e escrita. O síndico é o responsável, né, civil pela manutenção, pelo condomínio, ponto, né? Mas também um funcionário que venha a cometer negligência, imprudência, imperícia ou dolo, ele pode ser responsabilizado, sim. Se uma dessas coisas, né, ficar comprovada, ele é responsável. Absolutamente não. Isso daí é uma cultura do passado e que a gente está tentando agora convencer, orientar os novos zeladores a exercerem essa função, né? Não mantém esse tipo de relacionamento com o morador, mesmo fora do horário de serviço. Não se comprometa. Ele foi contratado, né, para executar as funções de zelador das áreas comuns do prédio. Você vai atender um morador, não está atendendo o condomínio, ganha, né, para atender o condomínio, está desviando sua função e ainda pode ter um problema muito sério. Não faço, eu particularmente não faço. Zelador, oficialmente, não é uma profissão, não é reconhecido. Você não precisa ter formação na área, né? Mas hoje os prédios estão tão modernos, né? Com essa tecnologia toda, tem que estudar, tem que buscar a perfeição, né? Tem que se reciclar, né? Tem que ter uma boa comunicação, um excelente relacionamento interpessoal. Isso conta tudo, né? Se você for uma pessoa que tem um relacionamento interpessoal bom, excelente, né? Já é um bom caminho. Bom, espero que tenham gostado do programa de hoje. Agradeço a sua audiência. Veja os demais programas na TV Cresce e até a próxima.